Pronto, aqui eu não caio. Livre estou, livre estou. Eu tô te falando. Deixa ele se Tatá, eu acho que a gente tinha que ter dado um tempo. Porque aí nós vamos falar da mistura. Tá com a adrenalina? Eu ainda tô com a adrenalina, aí eu fui fazer assim, ó. Livre estou. Aí daqui a pouco eu venho com unha preta, venho com sono. Na hora do intervalo, Eles podem, né? Ah, eu não sou artista. Vamos começar a nossa aula, meus queridos. Meus queridos, a aula hoje é a aula 48.1. Calma que o professor já está entrando. Eu tenho distúrbios. Ele está entrando aqui. Entrou. Então, meus queridos, hoje é a nossa aula 48.1. Isso. Ei, venho convidar você agora nesse momento para pegar todo o material que você recebeu aí e a gente vai pegando slide por slide, ó. E você vai sublinhando para acompanhar. Às vezes, graças a Deus, Senhor Deus Pai, sabemos que todos são alfabetizados. Então a gente não lê todos os slides, a gente só comenta para esclarecer. Por quê? Porque daqui a pouco, assim que a gente terminar, tem atividades deles. Tem mesmo, gente. Aí a gente anda a atividade, a revisão e fica tudo certo, tudo alinhado, tá bom? Então, mas vamos começar a nossa aula? Vamos começar antes que o professor Jefferson fique soltando palavrinhas aí. Isso, Maria! Dá assunto pra manga, não dá não? A manga é curta. Mas não, eu adoro uma manga. Agora eu não sei, a gente come ou chupa? A gente come! Come manga! Aumenta a tela, pelo amor de Deus! Eu acho que é muito bom. Porque tem gente que morde. Eu gosto de comer. Porque eu gosto dela verdinha, que eu como. Ah, com sal? Isso. Eu gosto de dar uma mordida e ficar amassando. Mas isso quando ela tá bem madura. Eu não gosto dela madura. Eu gosto dela madura. Mas não é bom a gente ter falado lá para não dar falso entendimento para os nossos estudantes? Não, Foco! Comunidades biológicas! Como é que isso ficaria em inglês? Biology. Community Biology. Que amor disso aí, criatura? Eu só consigo ler. Eu só leio. Vamos lá. Gente, comunidades biológicas, nós vamos falar de sucessão. Ai, toda vez que eu assisto coisa. Eu assisti esse final de semana um cara fazendo uma caminhada e foi falar sobre a sucessão ecológica de uma árvore que caiu naturalmente e abriu uma sucessão. Lembrei de ti na hora. Não, meu Deus. Nossa, como eles. Exemplos de sucessão ecológica. Não é como eles são, não sei o quê, né? Eu entendi, captei essa mensagem. Mas eu respeito. Não faria como vocês fariam, porque vocês fazem melhor. Eu não faria, não teria essa capacidade. Ah, entendi. Gente, sucessão ecológica. Professor, ó, esse assunto Deixa eu ficar até quieto. Esse assunto, ele é bastante cobrado dentro do Enem, senhor, tá? Ele é cobrado, sim. E aí você precisa ter bem em mente o que acontece, quais são os elementos importantes dentro essa estruturação ecológica, tá? Deixa eu ler, que aí a senhora comenta. Eu tô tentando não comentar. Tu não consegue? Consigo sim. Pois Deus vai manter minha língua travada. É processo ordenado da instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Né? Quer dizer, a sucessão ecológica é o processo ordenado da instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Ocorre com o tempo e termina quando se estabelece na área uma comunidade estável. Aí fica na minha cabeça. Ah, não. Trava, Senhor! Posso sublinhar? Não, eu tô costurando. Eu vou sublinhar aqui as palavrinhas. Ai, meu Deus. As palavras... olha, quando a professora Tabita risca o sublinha, quando ela grifa uma palavra, é a palavra-chave. Essa palavra vem uma contextualização muito importante. Tá bom? Tá bom. Tempo, termina também. Termina? Cadê? Como corre o tempo e termina. Pronto. Vou colocar sem muita continuidade. Você ia falar? Olha só. Já li. Falei que eu só vou ler. Não. Quando a gente fala ali de processo ordenado
Isso dá a entender que existe uma sequenciação, uma organização, uma padronização, um início, né? E que essa ordenação, essa organização que perpassa aí pela instalação de uma comunidade e o desenvolvimento dela, ela vai necessitar de tempo para que se estabelecer dentro de uma área. Olha aqui para mim, galera. Olha aqui para mim. Quando eu penso no ambiente, que eu estou fazendo uma visitação, seja num parque, seja numa área onde eu estou fazendo uma atividade agrícola, seja numa trilha, né? Seja num passeio de uma unidade, de um parque natural, enfim. Eu vou fazendo observações da vegetação que está presente naquele momento ali. Mas ela tem todo um histórico, ela teve todo um tempo, cadê aqui? Ela teve todo um tempo para alcançar essa estabilidade. Não foi da noite para o dia. As ações naturais, ou seja, esse desenvolvimento, a instalação de uma biota, né, de uma vegetação, de uma microfauna, da macrofauna, ela obedece o desenvolvimento dessa vegetação que tem as suas trocas, suas interações com o meio abiótico, ou seja, o solo, a água, a temperatura, a luminosidade, tudo isso vai influenciar para que essa comunidade que vai começar a se desenvolver se estabeleça nesse local. Tudo bem? Então, é nisso aqui que a gente está conceituando o que significa essa sucessão ecológica. Tem toda essa organização, leva tempo para que esses organismos se estabeleçam e se desenvolvam naquele ambiente. Joga lá para o quadro. Muito bem. Durante a sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão sendo substituídas por comunidades mais complexas. Lembra quando a gente estava estudando lá as teorias evolutivas, né, professor Jefferson? Existe lá a teoria da origem da vida, do surgimento das comunidades, dos primeiros organismos vivos, a teoria autotrófica e heterotrófica. Dos coacervados. Isso. A gente a partir dali, a gente já tem esse entendimento de que aquilo que é menos complexo vai, ao longo do tempo, dando origem a uma complexidade maior. E aí é o que a gente observa nos organismos que são procariontes. Sim. Para os organismos que são eucariontes. A complexidade das organelas, todo o funcionamento dessas organelas dentro desses seres que são chamados eucariotos. Então, a sucessão ecológica, ou seja, a forma da dinâmica dessa vida na floresta, no ambiente que está sendo, em todo o substrato que está sendo levantado sobre esse solo, ele também vai, a partir daí, desses menos para os mais complexos. A sucessão ecológica, ela vai passar por 3 fases maravilhosas. A mulher também, né? Passa por várias fases, né? Infância. O homem e a mulher passam pelas fases de nascimento, crescimento, desenvolvimento e chega ao seu clímax. Desculpa. Tá bom. Não. Tá tudo certo. Quais são essas fases, gente? Eu lembro umas coisas que estão me matando. Eu tô em conflito, esse que é o problema. Eu tô lendo coisas que estão me fazendo entrar em conflito. Excese, a fase seral e a fase clímax. Ai, eu achei esse clímax, esse meu clímax foi perfeito, não foi? Perfeito. Então, grava essas 3 fases e a gente vai pontuar cada uma delas. Olha lá. A primeira fase, que é excese, tá pronúncia certa, professor? Certo. Fala certo. Vai falar do mesmo jeito. Representa a comunidade que é pioneira.
Eira. Tá? Eira. Quem são essas comunidades pioneiras, professor? São os líquens. Então, representa a comunidade pioneira. São os primeiros organismos a se instalarem no ambiente, como líquens, gramíneas e insetos. Perfeito. Os líquens nós já vimos que é aquela associação maravilhosa entre as algas e os fungos. E aí tem vários formatos de líquens. Os líquens de folhagem, os líquens mais ligados mesmo ao substrato. São 3 classes aí, classificações de líquens. Mas aqui a gente está vendo um líquen foliar. Você tem... Pode falar. Então essa primeira fase, a gente pode falar que ela também é sazonal. Assim, para a gente entender. Sim. Mas sazonal como, professor? Exemplo, quando pra chove... precisar dos elementos necessários. Quando chove muito, o muro da nossa casa começa a aparecer os musgos, não é isso? As briófitas, aquelas pequenininhas, tapetinho aveludado, mas tem aquelas condições, né, necessárias. E depois elas somem, por causa que vem estiagem. Então, tem período do ano que é mais chuvoso, aí fica aquele lodo, porque surge. E aí, se tivesse essa manutenção sazonal, manutenção assim, se ficasse úmido o ano todo, não aquecesse tanto, ia progredir, ia sair dessa fase para outra fase, não é? Mas agora você colocou brilhantemente. Olha, gente... Tem um fator dele militante nesse exemplo que eu falei. Essa sucessão, ela é um processo natural. E contínuo. E contínuo. Quando você está falando de um ambiente onde você vai ter a presença do ser humano, seja numa casa, seja num prédio, enfim, no que ele estabeleceu ali naquela localidade, aí vem essas mudanças, muita chuva, né? Aí a umidade. O que tem no ar que a gente sabe? Os esporos dos fungos. Isso. Né? Que vão estar encontrando um ambiente propício. Se na minha casa eu não ligasse, porque tem mulher que para nada com isso, né? Eu deixo eles ficarem à vontade, tá na chuva mesmo, deixa, mano, deixa. Se não estiver impedindo aí a minha passagem, pra escorregar. Eu deixo. Exatamente, para evitar um acidente. Mas em outros cantos, eu deixo porque tá ali natural, daqui a pouco... O que ela deixa, pessoal? Esses esporos, os lodos, esses, por exemplo... também é por esporos, né? Que as briófitas, elas soltam e aquilo fica no terreno. Isso. Até que ocorra o ambiente favorável para ela se desenvolver. Quer dizer, tem esse fator delimitante, porque teve a interferência do homem. Senão, passava de fase para fase sequentemente. Exatamente. Então, a gente, se não interrompesse, ou se a gente desse continuidade, eles iriam desenvolver o quê? Um ambiente todo florestado ali, um ambiente com vegetação ali. Iria se desenvolver esses vegetais que não têm sistema vascular, os pioneiros, e depois vinham os mais vascularizados. Aí você vai lembrar, né? Você tinha os primeiros grupos ali, as algas, né? Lembra das algas frutíferas? Gimnospermas, angiospermas, pteridófitos, gimnospermas, tudo isso aí, gente. Todo esse grupo vegetal, evolutivamente falando, ele vai ocupar os seus espaços dentro do ambiente florestado gradativamente, obedecendo essa sucessão aqui, tá? E aí a gente vai permitindo, né, nos líquens, nesses ambientes úmidos, as gramíneas naquelas regiões e as briófitas, né, consequentemente, briófitas e as gramíneas, naquele ambiente onde você tem quedas d'água, né? Sim. E a presença aí, obviamente, vem vindo dos insetinhos que vão ajudar, né, nesse crescimento e desenvolvimento aqui. A segunda fase seral, é a comunidade intermediária, representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbáceas. Nessa fase, ocorre mudança significativa na comunidade. É igual quando você tem aquelas áreas floresta. Aí você tem uma área que foi derrubada, foi utilizada aí para, sei lá, para pasto, para alguma outra atividade. E aí você, aí tem a parte onde você tem, por exemplo, gente, uma criação, sei lá.
nessa fase do meio aqui, você começa a ver o que? Ela foi descoberta, mas depois ela começa a surgir as gramíneas, começa a surgir algumas coisas ali sobre as rochas. Então essa é a fase seral. Ou seja, a vida ela vai sempre dando um jeitinho, né? Sempre vai dando um jeitinho para ela. Essa fase é muito importante porque essa fase alterando é ela que vai possibilitar a outra vir. Como assim, professor? O que isso quer dizer que vai possibilitar ela vir? Uai, para que ocorra a saída dessa fase, vai precisar que tenham condições que sementes de árvores vasculares, árvores de grande porte, as sementes estão aí já, gente. Ninguém vai jogar elas foram levadas pelo vento. O ipê! O ipê foi levado pela lado, a semente caiu aí. Mas ela nunca conseguiu sair e quebrar a dormência. Por quê? Porque essa fase seral, né? É seral? Seral. Essa fase, ela é importante por quê? Porque os arbustos, as herbáceas, vão formar uma camada, uma cobertura para reter o quê? A umidade. Retendo uma certa umidade naquele solo, isso vai propiciar que aquela semente de um ipê, de uma árvore maior porte, esteja lá invernando, quebre a dormência. Porque a primeira fase mais a segunda fase também tem fungos e bactérias que auxiliaram no processo de quê, pessoal? Desmineralização daquela rocha, daquela pedra. Os fungos, eles quebram, eles auxiliam também no processo de quebra, transformar aquele local em solo. Tirou a parte de rochas, pedras, ele vai desmineralizando. Então, vamos disponibilizando o quê, Tatá? Os minerais, os nutrientes. E aí, essa segunda fase, ela retém mais a umidade, possibilitando que ocorra a quebra de dormência de sementes pré-existentes que foram lançadas pelo vento. E aí elas começam a propiciar um ambiente, um clímax para o desenvolvimento da segunda fase. Perfeito, né? Essa cobertura, o professor já está falando perfeitamente. Umidade, temperatura adequada, começa a acumular nutrientes. O solo vai ficando coberto, vai pegando menor intensidade luminosa para não evaporar. Vai começando a microbiota ali, ó, os micro-organismos. Vai atraindo minhoca, vai atraindo artrópodes. Tudo. E aí vai alterar. Gente, o que a gente está falando? Essa sucessão, ela vem acompanhada com as mudanças lá da comunidade pioneira no solo e no clima desse solo para que essa sustentação dessa vegetação que vai surgir. E olha que é uma coisa que é bom a gente. É uma coisa que é bom a gente também frisar. Essas duas primeiras. São essenciais. Essas duas primeiras. São essenciais, né? Essas duas primeiras, elas conseguiram se desenvolver porque a primeira, como é que fala? Primária, né? Não, excess, ela só conseguiu se manter porque primeiro tem que ter umidade mesmo. Sim. Umidade, porque o processo de reprodução delas se dá pela água, dependente totalmente da água. Verdade. E essa segunda já tem o quê? Já tem pequenos artrópodes, formigas, pequenos insetos específicos daquela microbiota, porque existe uma certa polinização. Existe o arbusto dá flores, aquelas florzinhas. Então, ou o vento também, que é uma parte abiótica, que vai fazer o processo de polinização, ou insetos que são atraídos. E isso vai conseguir fazer com que também morra, as folhas estão caindo, está acontecendo produção de os esporos de fungos, que são agentes decompositores, que foram carregados pelo processo eólico. E isso vai melhorando a dinâmica e a qualidade do nutriente desse solo, para possibilitar que aquela semente desenvolva e atraia o quê? Outras espécies de maior porte, aves, coelhos, roedores em geral, que são os primeiros, né, que surgem animais. Na verdade, a gente está lá na frente, isso vai acontecer lá na frente. Nós não estamos antecipando.
nós estamos frisando o que essa segunda fase está providenciando para a última fase, que é a instalação de espécies, de outras espécies que não sejam vegetais, são os outros que vão, né? Que ainda vai melhorar, a gente vai, vamos para o outro, porque ainda tem as fezes deles que vão potencializar as fezes. Um destaque aqui que a gente dá para vocês essa questão dessa vegetação, que ela é arbustiva e herbácea. Sim. Então, a quantidade de nutrientes em detrimento da decomposição, de toda essa mudança no solo que está acontecendo, da retenção desses nutrientes, dessa umidificação desse solo, né, desse clima perfeito que está sendo surgido aqui, é suficiente para essa vegetação nesse porte. Ele não teria capacidade para, né? Então, por isso que a gente está falando, é uma sucessão, porque vai de uma fase para outra. Cada vez que a primeira se estabelece, ali com os líquens, ela propicia que ocorra a segunda. Propicia, exatamente. Professor, mas num ambiente onde tem muita luminosidade solar, o solo ali desnutrido não. Como é que fala? Sem essa proteção, sem essa cobertura, ela vai esperar, esses links vão esperar o momento certo de quê? Dessa mudança de clima sazonal para vir a chuva. Veio as primeiras chuvas, aí vai começando todo o processo. Todo o processo. E a última aqui, que é a clímax. Como o próprio nome está dizendo, a comunidade ela vai estar... desculpa, estabilizada. A última fase é o clímax, a comunidade estabilizada. A comunidade atinge elevado número de espécies. Os nichos ecológicos são ocupados e apresentam grande quantidade de biomassa. Eita, vamos falar desses nichos, gente, que eu adoro. Ó, clímax. Bum. Foi da noite pro dia? Não, professora, claro que não. Leva um bom tempo para que todo esse... Aliás, na verdade, anos, né? De estabelecimentos, de processos. É bom reforçar que isso, tudo que tu está falando exclui o homem. Tudo que tu está falando. Tudo. E leva um tempo enorme. Prof, depois que esse clímax está estabelecido, quando há interferência do homem, o processo, o tempo que esse processo vai tomar novamente, desde a primeira fase até a outra, depende do quão aquela interferência danificou. Ou o quão é demorado tirar aquele fator que está interferindo, plástico, porque ele demora muito a se degradar enquanto ele afeta. Então, isso aí é sem alteração, ainda mais, aí isso demora um tempo muito longo. Imagina quando tem interferência aí, ainda é esse tempo mais o processo de retirada desse processo de interferência. Aí que é demorado mesmo. Perfeito. Aí eu lembro de uma situação, né, com e sem a presença, a ação do homem. Por exemplo, você está aqui vendo essa imagem, essa vegetação aí rodeada por água, né? E num processo natural, você poderia ter um temporal, uma descarga elétrica que incidiu sobre essa floresta, atingiu uma árvore de grande porte e essa árvore, quando elas caem, elas têm as lianas, né, que elas vêm engatadas de cipós e as plantas ali. Essas interações todas, elas vêm, quando ela vai caindo, ela vai levando e vai derrubando outras. Aí a gente diz que houve uma abertura de uma clareira, num processo natural. Abriu, clareou. A luz solar não conseguia incidir, só aqueles raiozinhos passavam pelas frestas ali, você conseguia ver algumas coisas no solo. Mas agora, né, vai ficar aquele clarão. O que acontece? No processo natural, essa sucessão, ela está rodeada ali de uma vegetação que já está estabelecida. Vai ser um processo até mais rápido. Por quê? Porque você vai ter sementes, aves que vão passar, vão defecar, então elas vão conseguir, esse processo vai ser muito mais rápido. É um processo natural que aconteceu. Agora, quando a gente tem a interferência do ser humano, o que vai acontecer? Ele vem, derruba áreas extensílimas, várias áreas. E aí é que o fragmento é tão grande e tão devastador que esse processo ele não vai ocorrer da mesma forma que de uma clareira natural.
Uma porque, é como você falou, quando o ser humano passou ali, ele retirou aquela porção que não conseguia se desenvolver, mas estava ali. Era por exemplo, podia ter uma sequoia, né? Eu podia sequoia lá, mas eu podia ter um pau-brasil, eu podia ter uma madeira, uma samaúma, só que ela estava ali, ela já estava no tamanho, ela nunca ia se desenvolver porque não tinha incidência solar, porque as outras árvores não deixavam. Como caiu de forma natural, abriu a clareira, rapidamente ela ia se desenvolver, só que aí é natural. O homem não, ele tirou essa primeira vegetação que já estava lá, já estava pronta, ele tirou até aquilo germinar, a semente germinar. E se aquela terra não foi compactada, porque aquela torra é torrão, eu ia falar terra com torrão. Porque além de estar compactada, né, abriu, compactou, retirou toda aquela sarrapilha, aquela camada que está sempre em processo de decomposição, que é muito, ela chega a ser grossa, numa terra espessa, e isso favorece um microclima para retroalimentar aquela região. Isso tudo é devastado. Isso demora mais. O processo natural ele é altamente autossustentável. E aí quando a gente fala assim, ó, nessa comunidade clímax, você tem um elevado número de espécies, como o professor falou aqui. E você vai ter de tudo, de ipê, de samaúma, de castanheira, de todas. E o que já é estabelecido aí ainda? Já está estabelecido aqueles processos de coevolução de determinadas espécies vegetais que dependem de determinadas espécies aladas para não só difundir as suas gerações de vegetais, como há necessidade para romper aquele processo de quebra de dormência. É codependência, coevolução. E quando a gente fala aqui dos nichos ecológicos, cada um vai ocupar, a gente sempre fala de animal, mas eu vou frisar um pouco o vegetal também. Que aí você vai ter aquele período de floração, que as plantas elas não florescem tudo ao mesmo tempo, não frutifica tudo ao mesmo tempo. Então elas também têm essa sazonalidade, elas respeitam isso e elas vão dando o suporte ou permitindo o desenvolvimento de todas elas ao mesmo tempo, não. Todas elas acompanhando essa dinâmica de cada um respeitando um respeito ecológico, né? Aí pode ser envolvendo a vegetação e também envolvendo os animais, a fauna, que aí vai ajudar muito quando os animaizinhos vêm e se alimentam das folhas ou dos frutos, ou alguns insetos utilizam determinadas espécies, né, ali na raiz. Enfim, gente, toda essa dinâmica ela é maravilhosa e vai acontecer nessa comunidade clímax. Então aqui, ó, uma imagem para você identificar toda essa estratificação dentro. Quando eu falo estratificação é só para ilustração mesmo, tá? Esse processo aqui dessas três fases, tá? Na primeira fase, que é exese, onde você vai ter estabelecimento dessas espécies pioneiras, começando eu tenho a carteirinha. Aí você tem essa faixa intermediária, que é a fase da ceral, a fase ceral que nós chamamos, e por último, já que você consegue observar aqui nessa clímax. Você ainda tem aí, ó. É isso que eu ia sinalizar. Quando vou botar aqui de verde, a clímax, pessoal, apesar de ter o clímax, a parte inicial, lá da parte da fase intermediária, ela se mantém. Por isso, quando a Tabita falou de uma queda de uma árvore, entendeu? Naturalmente, mas só que vai abrir uma clareira onde a iluminação vai ser mais intensa, permitindo que essas aqui, ó, se desenvolvam mais ligeiramente, reconstituindo o clímax, não fazendo com que ocorra a saída, né, de animais e espécies de mamíferos, de animais que estejam por ali. É como se ela começou do zero, né? Ela não vai começar do zero. Perfeito. Conforme as forças que direcionam o processo, sucessão pode ser dos seguintes tipos: sucessão autogênica, sucessão halogênica. Presta bastante atenção aqui nesses dois pontos.
Há esses dois processos, a autogênica e a halogênica. Vamos para a autogênica, professor. Ocorre em ambientes recém-criados, geralmente decorrente do processo biológico, decorrentes de processos biológicos internos ao ecossistema e que modificam condições e recursos. Ele se divide em dois, sucessões primárias e sucessões secundárias. Perfeito. Nesse processo aqui, você vai ter, acompanha aquela fase lá da excese, né? Onde um novo ambiente, um ecossistema, ele está começando a ser formado. Por isso a gente chama de sucessão primária. Aí, como exemplo ali, ó, as rochas nuas, formação de ilhas né, por erupções vulcânicas, ou seja, onde não existia, está começando a surgir, você precisa de um ambiente propício para que esse início dessa vida que está em desenvolvimento consiga se estabelecer, tá? Então, você tem a primária dentro da autogênica e a secundária, que vai ocorrer, por exemplo, nas áreas utilizadas para a agricultura, áreas pré-existentes. Quando você tem, quando você faz aquelas, nas áreas urbanas, onde você tem comunidades que estabelecem, que fazem criações ou processo de agricultura dentro da cidade mesmo, você consegue, você está andando na mata, por exemplo, ali, quando a gente estava trabalhando em campo na universidade, a gente utilizou ali a floresta da universidade. E a gente andava nas trilhas e de repente a gente se deparava com uma sucessão secundária. Porque a gente sabia que ao redor existiam moradores que utilizavam essas áreas e abandonaram essas áreas. Então, ela está dentro desse processo aqui de autogênico da sucessão secundária. Vamos ver o que é essa halogênica agora. Sucessão halogênica ocorre como resultado de mudanças externas ao ecossistema ou forças geofísico-químicas. Ambientes de transição entre mangues e vegetação de floresta, tempestades e incêndios. Então, nesse ambiente aqui, você vai ter alguma interferência, né? Que vai ser o processo, que vai alterar aí a estrutura solo, a composição química, seja da água ou do solo, e essas alterações que vão acontecer químicas entre o solo e os vegetais ou os componentes que vão estar presentes ali, modificando e se estabelecendo dentro de áreas, principalmente de áreas de transição, ou naqueles intempéries mesmo, né, como a gente tem aqui a imagem belíssima, né, desse raio incidindo ali sobre essa floresta que vai realmente provocar uma alteração, tá? E uma consequente sucessão. Descrição de uma sucessão ecológica. Em uma região desabitada, como uma rocha nua, as condições para que plantas e animais sobrevivam ou se instalem nesse ambiente são desfavoráveis. Iluminação direta causa alta temperatura. A ausência do sol dificulta a fixação de vegetais. A água da chuva não se fixa e rapidamente evapora. Gente, todos esses 3 pontos, eles vão descrever um ambiente não propício para o estabelecimento dessa fase excesse. Tá? Mas eles são fatores que propiciam que a excesse se forme. Porque, por exemplo, temperatura quente numa rocha, depois vem uma chuva. Depois da chuva, mas a iluminação direta, provocando essas altas temperaturas no início, ela não vai permitir que essa comunidade, os links, as briófitas se estabeleçam. Depois que vier a chuva, vai começar a padronizar. Então, o que acontece é porque as mudanças sazonais, quer dizer, Sim, épocas de estiagem, poder... épocas de chuva, época de estiagem, época de... até que aquela rocha ela vai começando a dar umas trincadas. Isso. Essas mudanças de temperaturas, né? De estações, né? Vamos falar de estações, que aí o pessoal sabe que tem um tempo, um período. Deu uma trincada. Nessa trincada, lá em cima, tinha um esporo. Exatamente. Caiu dentro da trinca. Tá protegido, tem sombra. E aí choveu, já tem um acúmulo de água. Acho que é... Exatamente. Aí, essa ausência do solo, ou seja, essa cobertura para fixar, né, a ausência da chuva e o processo de evaporação. Se não tiver a vegetação, a cobertura, rapidamente esse solo vai ficar desprotegido e desidratado. Os seres vivos capazes de instalar em tal ambiente devem ser bem adaptados e pouco exigentes.
Esses são os líquens, algas, fungos, que conseguem sobreviver apenas com água, luz e pouca quantidade de sais minerais. Perfeito. Isso caracteriza, então, a formação dessa comunidade Excese, né, que são os organismos pioneiros. A atividade metabólica desses líquens vai levar à modificação de toda essa região, produzindo aí substâncias, ácidos orgânicos que vão corroer e assim permitir o estabelecimento dessa vegetação no solo. Vem pra cá, prof. Aí aqui a gente já vai ter, né, as nossas briófitazinhas ocupando. Eu acho delicioso botar o pé assim. Delícia. Não é amassando não, gente, é passando assim. Não, eu tô de chatão, eu tô fechando, tô que tô. Galera, a gente termina aqui mais uma hora e a gente te aguarda na revisão, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.